Lambreta no espacial, tá um pouco atrasado, um dia atrasado, né? Que era para ter postado o vídeo ontem, mas eu vou postar hoje porque ontem eu não tive tempo de fazer o vídeo e ontem choveu muito e tava muito raio e muito barulho e agora acabou de chover e tá um tempo bacana, dá pra gente fazer nosso vídeo. Nunca peço isso no começo do vídeo, mas dá um like lá e tal, compartilha aí, ó, Lambreta no espacial. Dá um like, compartilha, comenta, vê aí. E o vídeo de hoje, como vocês já viram aí na thumbnail e na descrição ali do vídeo, na descrição não, no nome, no título, né? Os raios. Os raios são muito comuns, muito comuns. Deixa lá vai eu batendo na mesa de novo para tremer, para vocês se acostumar, relembrarem do costume do meu carro tá balançando e tá balançando tudo. Certo, os raios. Os raios são intrigantes, né? E existem muitas lendas, muitos mitos relacionados aos raios. E eu vou tentar desmistificar um pouco aqui esses mitos. A gente tem que primeiro saber como que funciona, né, um raio. Então, os raios, eles acontecem todo o tempo no mundo. Então, não para. Todos os dias acontecem raios. Principalmente nos períodos de inverno. Porque nos períodos de inverno existe muita concentração de massa no ar. O ar está muito concentrado e essa concentração de partículas no ar ajuda a acontecer os raios. E tem aquela diferença, né? Raio, trovão e relâmpago. A pessoa sempre fala sobre essas três coisas e apesar deles fazerem parte da mesma coisa, eles não são necessariamente a mesma coisa. O raio é aquela linhazinha que a gente vê passando. Aquilo ali é o raio. O raio é o fenômeno em si. O fenômeno completo é o raio, que é aquela linha brilhosa que corta os céus, ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Então ali é o raio. O trovão é o barulho que a gente ouve. Quando a gente ouve, olha, trovão, tá trovejando. E muita gente tem medo do trovão. Já vai desmistificar isso aí. Quando você ouve o trovão, o raio já caiu faz tempo. O raio já caiu. Dependendo da distância, dá para medir mais ou menos isso, né? A diferença entre o trovão e o relâmpago. O relâmpago é a luz, é aquele flash. Quando acontece o flash, beleza. Tu te espanta com flash, é muito melhor tu se espantar com flash do que com o barulho. O barulho ele é mistificado, né? Dessa forma mais que causa mais medo, né? Porque aquele barulho é um negócio que realmente dá um calafrio. Mas só que já aconteceu o raio faz tempo. E aquele barulho é proveniente das reações que acontecem com o raio, que eu vou explicar mais na frente. Já eu explico. Então, o relâmpago, que é só o flash, ele acontece na velocidade da luz. Então, quando ele acontece, é praticamente instantâneo. Tu vê a luz, pá, beleza. A diferença entre a luz e o barulho é a velocidade do som. Acontece a luz, vamos aqui, a luz e o barulho. Acontece a luz, o barulho vem depois, na velocidade do som. Então a luz é muito mais rápida que o som. Então você vê o flash e depois que ouve o barulho. E essa distância entre uma e outra que dá para saber aonde que caiu esse raio. Eu não tenho muita certeza de quantos quilômetros por segundo acontece esse barulho, mas dá para você saber tirar uma estimativa.
Aí conta, por exemplo, 4 segundos. 4 segundos é mais ou menos 1 quilômetro e uma coisinha de distância desse raio. O raio caiu a 1 quilômetro e pouco. Se ele demora 5, 6 segundos, ele está mais longe ainda. Então dá para você tirar essa estimativa. Eu não tenho certeza, eu estou até com o computador aqui na minha frente, eu podia até pesquisar isso aqui, mas os meus vídeos são assim, é para instigar você a ir lá e pesquisar. Mas é basicamente isso. A luz vem, aí logo depois vem o som. Então, raio é o fenômenozinho que a gente vê lá, que é a junção de tudo, né? Que é a luz, o barulho, a chama, o flash, o fogo, o calor, tudo aquilo é o raio. O trovão, o barulho, e o relâmpago é a luz. Beleza. E existem vários tipos, né, de raios. Eles podem acontecer de várias maneiras, várias formas. E os mais comuns, eles são aqueles que vão de cima para baixo. Mas vamos primeiro saber por que acontece o raio. Do nada assim acontece o raio. Do nada? Não, o raio é o seguinte. Aquelas nuvens muito densas, aquelas nuvens bem pretona que a gente vê aí, bem cinzona, né? A gente diz preta porque é um cinza escuro, um chumbo, mas a gente chama de preto. A nuvem bem escura, que a gente vê lá no horizonte e tal, geralmente ela tem um formato meio quadrado, né? Nas partes de cima e na parte de baixo. Esse tipo de nuvem é a cumulonimbus. A cumulonimbus é a nuvem de tempestade. Geralmente são essas nuvens que acontecem os raios. Como ela é muito densa, aí o que acontece? O ar quente vem de baixo e vai jogando para cima as partículas mais leves que está na parte de baixo da nuvem, e o ar frio vai saindo por cima. Como em cima está circulando o ar frio, essas partículas, essas moléculas de água, elas vão congelando. Então, quando a água líquida e gasosa vai subindo, a água sólida vai descendo. Isso dentro da nuvem. E elas começam a se chocar. A parte sólida com a parte líquida começa a se chocar e gerar um atrito. E esse atrito, ele vai fazer com que a nuvem se torne um capacitor. Então, ele vai ser negativamente carregado embaixo e positivamente carregado em cima. Então, ela vai aumentando a quantidade de cargas dentro daquela nuvem. E essa carga vai se acumulando. Vai se acumulando a tal ponto que ela quebra a rigidez elétrica do ar. Mas o que desgrelha é essa rigidez elétrica do ar? Rigidez elétrica do ar é um fenômeno que a gente utiliza para medir a quantidade de energia que pode passar de um meio para outro. Então, a rigidez elétrica, esse termo é utilizado para estruturas que comportam quantidade de capacidade elétrica que pode passar por determinadas substâncias. Um exemplo é os fios de casa, os fios. Por exemplo, esse fio bem aqui do meu microfone, ele é um fio bem fininho, bem molinho. Então quer dizer que a energia elétrica que vai passar por dentro dele não vai esquentar o suficiente para que ele derreta. Então a rigidez elétrica desse meu fio é bem menor do que a rigidez elétrica do fio que passa em casa aqui para ligar as lâmpadas, para ligar nosso computador, para carregar o celular. São fios mais grossos, então vai ter uma capacidade maior de passar energia elétrica. Porque quanto mais energia elétrica, mais esquenta. E quanto mais esquenta, mais fácil de derreter essa película de borracha, de plástico.
E o ar, ele é isolante. A gente não leva choque no ar à toa, a não ser que a rigidez dielétrica do ar se quebre. E é isso que faz quando as nuvens ficam muito cheias de carga. Ela quebra essa rigidez dielétrica entre a nuvem e o solo, aí cai o raio. O raio cai quando essa rigidez dielétrica entre a nuvem e a terra se quebra e o raio cai. E é isso que acontece. Essa rigidez dielétrica é o que é quebrado quando tem muita carga na nuvem. E eu vou explicar direitinho para vocês como acontece o raio em si. Por exemplo, temos algumas estruturas pontiagudas, uma árvore com alguns galhos na coisa, um poste, temos alguns fios e eles são carregados. Como eles estão na terra, ele tem o que a gente chama de aterramento. Como ele está na terra, ele é carregado positivamente. Então, o que acontece? Quando existe excesso de cargas positivas aqui e a nuvem está muito carregada lá em cima, querendo chegar no equilíbrio, né? Então, ela começa a quebrar a rigidez elétrica do ar. Então, começa a cargas negativas, né? No caso da nuvem, cargas negativas começam a quebrar a rigidez elétrica. Quando ela encontra um desses pontos lá na Terra que estão carregados positivamente, que é a carga contrária, que elas se atraem, acontece a descarga elétrica e cai o raio. Então, geralmente acontece de cima para baixo, porque a nuvem é que está em desequilíbrio elétrico. Como ela está em desequilíbrio, ela quer descarregar de alguma forma. Às vezes, a nuvem está em desequilíbrio em um lado e equilíbrio no outro. Então, acontece um raio dentro da nuvem. Às vezes, a gente olha aquela nuvem piscando assim de longe, só a nuvem mesmo, está acontecendo um raio lá dentro. Acontece uma descarga elétrica lá dentro, um raio dentro da nuvem. Acontece também de, por exemplo, tá passando uma nuvem, acima dessa nuvem cumulonimbus, e essa nuvem tem uma certa quantidade de cargas. O raio pode subir, raio para cima da nuvem. Então a gente vê um brilho, a gente vê indo para cima, sumindo no ar. E existem também os raios que acontecem de uma nuvem para outra. As nuvens estão indo aqui, essa aqui está mais carregada que essa, e ela manda o raio para essa aqui. Aí descarrega essa aqui e equilibra junto com a outra e tal, e começa o processo tudo de novo. Existem também raios que acontecem só da nuvem para o lado, ela só joga para o lado mesmo, ela consegue descarregar em alguma coisa no lado, em alguma estrutura, em alguma parte que está em desequilíbrio, ou às vezes a parte da terra está em desequilíbrio, a nuvem está mais ou menos equilibrada e o raio acontece de baixo para cima. Geralmente, quando o raio acontece de baixo para cima, são em para-raios. Os para-raios, eles têm pontas bem pontiagudas. É isso aí, pontas bem pontiagudas. E essas pontas, elas geram uma tensão muito grande para que aconteçam descargas elétricas. Então, por isso que um para-raio vai ser mais fácil de cair um raio num para-raio do que em uma casa que esteja perto daquela área de segurança. Então, esse para-raio, ele também pode fazer o contrário. Ele pode descarregar cargas elétricas para cima. Então, acontece o raio de baixo para cima. E tem outra situação. Geralmente, quando acontece um raio,
ele libera cargas em todas as direções. Parte passa por onde foi criado o caminho do raio, né? O caminho do raio foi criado, a rigidez elétrica quebrada e passa a maior parte da carga para ali. Mas isso ele gera outros fenômenos, como o raio-x, sai raio-x dos raios, alta temperatura, alta fusão, ele consegue aumentar muito a temperatura. Ele faz uma iluminação muito grande, ele faz um barulho muito alto. Isso aqui são as formas de dissipação de energia. A energia é dissipada por esses principais 4 fenômenos, né? Que é barulho, luz, temperatura e os raios-x. Porque tem muita temperatura, então gera raio-x. E esses fenômenos, eles acontecem indo em todas as direções. E o nosso planeta, ele tem uma camada de campo magnético. Eu até falei já para vocês em um desses vídeos passados sobre o campo magnético. E o campo magnético, ele possui uma camada que é uma camada que tem o campo magnético, essa camada livre e um campo magnético por fora. Ele é tipo oco, ele tem tipo uma linha entre a sua parte mais próxima da Terra e a parte mais externa. E esse ponto é o ponto onde utilizamos para deixar nossos equipamentos de satélite orbitando o planeta, porque a quantidade de radiação é muito baixa. E o que acontece? O raio, ele ajuda a limpar essa zona de partículas carregadas. Então as partículas carregadas vão ficar só nessas zonas onde tem os campos magnéticos bem definidos. Essa outra zona que vai ser mais ou menos neutra, entre aspas. Ela vai ter menos partículas elétricas soltas. E isso vai deixar com que os satélites orbitem nesse campo seguro entre a Terra e o espaço fora da camada de campo magnético. E eu acho que esse vídeo tá ficando longo pra caramba, eu tô olhando bem aqui, tá ficando gigante. E para finalizar, os raios ainda são um mistério, ainda é muito misterioso. Algumas características dos raios que são muito diferentes. Deixa eu até ver se eu consigo achar aqui uma imagem. Não tenho mais ela aqui. É uma imagem que mostra, já estou balançando o celular de novo. É uma imagem que mostra os tipos de raios que são ejetados para a parte superior da nuvem, que são outro tipo de descarga elétrica, mas eu não botei aqui, não separei, mas é muito interessante. Talvez eu faça um outro vídeo falando sobre mais coisas sobre o raio, porque o raio tem muita coisa, muita coisa. Então, o vídeo é isso aqui. Dá um like, compartilha, se inscreve no canal, divulga aí pra galera aí. Cara, tá acontecendo muitos raios, eu vou mostrar pra galera esse vídeo aqui. Só que é um vídeo um pouco longo, que geralmente hoje em dia ninguém quer assistir esses vídeos longos. Mas tô deixando minha contribuição aí pra vocês. Então é isso aí, valeu, falou!